Infelizmente, no meu estado, onde já morreram este ano mais de 1.100 pessoas assassinadas. Muito obrigado, deputado Coronel Fraga. Vossa Excelência tem 25 minutos. Muito obrigado, presidente Valim, Vitor Valim, prezados companheiros e companheiras do Parlamento. Eu quero aproveitar esses 25 minutos e o tema que nós temos que falar é segurança pública. É segurança pública hoje o assunto que está nas rodas sociais, está nos círculos das pessoas, das mais humildes às mais abastadas, ou seja, com dinheiro. Então, senhor presidente, é um assunto que aqui eu quero parabenizar primeiro a coragem do governo federal em estar entrando neste assunto. O presidente Rodrigo Maia, de forma muito acertada, fez há um tempo atrás a Semana da Segurança Pública, que foi um sucesso. E agora, de novo, semana passada, fez a Semana da Segurança Pública para as Mulheres e também foi muito elogiado por isso. Hoje nós teremos aqui a votação da urgência do SUSP, que na verdade é o Sistema Único de Segurança Pública. Do que trata o SUSP? Na verdade, nós estamos falando da regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144. Vejam, Vossas Excelências, a Constituição de 88, no seu parágrafo 7º do artigo 144, diz claramente que uma lei ordinária disciplinará o funcionamento e a organização dos órgãos policiais e por aí vai. 20 anos depois, esta casa vai votar esse necessário projeto de lei que vai tratar da unificação dos procedimentos policiais, da integração entre os órgãos policiais. Hoje, a polícia do Rio Grande do Norte, ela tem que ter o seu procedimento igual à polícia do Rio Grande do Sul. Isso não pode ter diferença. E hoje eu tenho dito para a imprensa que o sistema policial brasileiro hoje funciona como uma torre de Babel. Ninguém se comunica com ninguém. E as informações tão necessárias para o funcionamento desses órgãos não são compartilhadas. Traduzo isso num exemplo mais claro. Se um policial militar faz uma abordagem na rua de um cidadão, às vezes esse cidadão tem um mandato de prisão contra ele lá no Maranhão, lá no Ceará, e o policial militar de Brasília não tem essa informação, deputado Vitor Valim. E o documento é apresentado e o cara é liberado, só que ele tem um mandato de prisão contra ele. Mas por que isso acontece? Porque o policial militar não tem a informação que deveria chegar até a ponta da linha. Isso, com a criação do SUSP, não vai acontecer, porque com a criação do Ministério da Segurança Pública, que vai ser o gestor de todo esse banco de dados, vamos dizer assim, o compartilhamento das informações vai chegar até a ponta da linha. E quando eu falo ponta da linha, não estou falando só policial militar, eu estou falando nos guardas municipais, eu estou falando agentes penitenciários, agentes socioeducativos, todos aqueles operadores da segurança pública têm que estar irmanados no combate ao crime organizado. Vossa Excelência ainda há pouco falava, presidente Vitor Valim, da questão da impressão digital. Meu Deus, eu lembro que há 30 dias atrás nós votamos aqui um cadastro único de pessoas desaparecidas. Isso é injustificável. Um governo, uma economia como a do Brasil, não ter isso já informatizado. Um presidente da República, ele tem que apertar um botão na mesa dele e saber quantas pessoas desapareceram no estado do Ceará. E não são poucas. Pasmem, Vossas Excelências, o número dizem
que de desaparecidos entre idosos e crianças no Brasil ultrapassa 170 mil. Isso é uma coisa, é inadmissível. É falta de gestão. Número de uma nação, 170 mil. 170 mil desaparecidos entre idosos e crianças. E não tem um cadastro único sobre pessoas desaparecidas. Da mesma forma, se existe um CPF, é para que esse número seja válido para todo o território nacional. O SUSP vai caminhar nessa direção. Todo mundo sabe que hoje, uma das coisas mais importantes no combate à violência é a informação. E os bancos de dados, essas informações policiais já existem, só precisam ser compartilhadas. Nós temos que tirar dos órgãos policiais essa disputa, esse excesso de vaidade. A Polícia Federal não compartilha os seus dados de pessoas procuradas à Polícia Rodoviária Federal. Mas quem é que para uma viatura? Mas quem é que para um carro na rodovia federal? É a Polícia Rodoviária Federal. É ela que tem que ter essas informações. Mas não. É uma torre de Babel. A Polícia Federal, encarregada de apurar as infrações penais contra a União, compartilhe os seus dados para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Eu estou falando na esfera federal, mas eu quero descer à esfera estadual, que é onde ocorrem os maiores problemas. Os dados da Polícia Civil não são compartilhados, as informações não são compartilhadas para com a Polícia Militar. Muitas das vezes aborda um preso perigoso procurado pela justiça e é liberado porque lhe faltou a informação. Na era da informática, isso não se justifica. Portanto, parabenizo, e para que Vossas Excelências tenham uma ideia, nós pegamos aqui 7 projetos que tratam sobre esse sistema unificado de informação. Quando eu for apresentar o substitutivo nesse plenário, eu vou apresentar o projeto do Executivo, até mesmo para evitar qualquer tipo de vício de iniciativa. Portanto, é um projeto importante, eu espero sinceramente que não haja divergências no plenário sobre um projeto como este, porque esse projeto, primeiro, não fere o princípio federativo, não tira a autoridade dos governadores sobre as polícias, de forma alguma. É apenas o compartilhamento de informação. Apenas isso, um compartilhamento, e o mais importante talvez nesse projeto seja a atuação do Ministério da Segurança Pública, que vai fazer o seguinte: ele vai lançar metas que deverão ser alcançadas por aqueles estados. E aqueles estados que alcançarem as metas, como por exemplo, diminuição do número de latrocínio, de assalto à mão armada, de tráfico de drogas, esses estados receberão uma ajuda financeira da União. Porque o mais importante do SUSP é a participação da União na questão segurança pública. A Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Como é que a União diz que não tem nada a ver com a segurança pública, se dentro do nosso ordenamento jurídico existem os crimes federais? Tráfico de drogas, Valim, tráfico de armas, os crimes praticados contra instituições federais, tudo isso são crimes federais. Aí eu lhe pergunto, aonde essas pessoas estão cumprindo pena? Nos estados. E a União não repassa um centavo para os estados. O caminho para se esvaziar os presídios talvez seja esse. Outro caminho que eu tenho apresentado aqui é que a gente fica com a voz muito isolada,
é fazer com que essas audiências de custódia, hoje tão combatida e mal falada, e realmente está mal falada, porque hoje no montante de presos em flagrantes apresentados à justiça, 52% são liberados. Por que não pega do limão e faz uma limonada? Sabe como? Transformando essas audiências de custódia em juizados de instrução. Ou seja, o cara roubou lá, furtou um pão para alimentar a sua família. Curiosamente, é esse cara que está no presídio. Esquecem da figura do furto famélico, que é uma figura que o cara comete aquele crime para alimentar os seus filhos. Isso não pode dar presídio. E acontece que a polícia prendeu em flagrante, leva para a justiça e a justiça acaba mandando esse pobre coitado para o presídio. As audiências de custódia servem exatamente para isso. O juiz ali na hora, junto com o promotor, vai dizer assim: é um crime de pequeno potencial ofensivo, é um crime que não é grave, dá uma pena alternativa para esse cidadão, manda ele pintar o muro do colégio, manda ele fazer uma limpeza em tal lugar e não mandar para o presídio. Aí não sabem por que é que os presídios estão lotados. Os verdadeiros bandidos que deveriam estar nos presídios não estão, porque o próprio Estado não sabe, não reconhece que falha na classificação de comportamento. Concedo uma parte do deputado Esperidião a mim. Deputado Fraga, eu ouço com muita atenção o seu pronunciamento. Em primeiro lugar, uma homenagem à sua biografia, à sua vida profissional dedicada à causa da segurança pública. E o segundo, pela importância do tema. Aliás, até mais relevante do que a sua ou a minha biografia. E focalizei com muita atenção a sua observação sobre a falta do cumprimento da sua responsabilidade pela União nesse esforço que deve ser nacional. É verdade que a criação do Ministério da Segurança Pública vem ao encontro, é uma medida que vem ao encontro de uma antiga aspiração de muitos de nós parlamentares, inclusive minha. Ao contrário da intervenção sob suspeita que ocorre setorialmente no Rio de Janeiro, no meu entender, respeitando vontade da maioria, ou pelo menos manifestação da maioria. Esta corresponsabilidade da União só está sendo assumida em função da prioridade que assumiu na vida do brasileiro a falta de segurança. Perfeito. O deboche do crime em relação ao cidadão que trabalha, o deboche brasileiro. Por isso, acho que esse seu pronunciamento merece a nossa atenção e o nosso aplauso, independente de unanimidade de ponto de vista semelhante, diz algo que hoje faz parte do dia a dia do cidadão. É a preocupação com a segurança pública, com o combate ao crime, com a apuração das responsabilidades. Deputado Mauro Pereira, por favor. Meu amigo deputado Alberto Fraga, eu gostaria de dizer que estou aqui há 3 anos e 3 meses e venho acompanhando o trabalho de todos os colegas, e venho acompanhando o trabalho de Vossa Excelência aqui como um deputado, como um brasileiro, como um homem conhecedor na área de segurança pública. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, primeiro, que a sociedade, o povo do DF, está de parabéns por ter aqui uma pessoa, um deputado que procura, no dia a dia, ajudar a sua sociedade e se preocupa com o futuro do nosso país. Isso é muito importante. Eu sou do PMDB do Rio Grande do Sul e quero dizer que
que para mim é um privilégio poder trabalhar com um deputado que tenha o conhecimento e que tenha o caráter, que tenha a firmeza de Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós precisamos, sim, ter leis rígidas, leis cada vez mais duras contra quem comete os crimes. Em especial, quem comete os crimes contra as forças públicas, seja ela civil ou militar. Nós já aprovamos algum projeto nessa casa que endureceu, e inclusive Vossa Excelência estava à frente desses projetos. Tivemos também projetos que foi aprovado há poucos dias, onde uma pessoa, um marginal que utiliza um fuzil ou uma metralhadora, ele vai ser crime hediondo. Então, são projetos importantes. E eu quero parabenizar Vossa Excelência e que continue fazendo esse trabalho forte em defesa da cidadania, em defesa das pessoas de bem e, em especial, em defesa do nosso país. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro. Eu queria, em seguida, deputado, que é o assunto que lhe interessa, falado sobre o SUSP, da sua importância, e o deputado Esperidião falou da ousadia do crime organizado. E o exemplo foi dado aqui pelo presidente Vitor Valim, que eu já tinha escutado do próprio senador Eunício, que quando anunciou a questão do bloqueio do uso do celular, do sinal, escreveram na rua dele lá no asfalto: presídio mudo, senador morto. Isso chega, né, é uma ameaça muito direta a uma autoridade da República, e que isso em país nenhum do mundo seria encarado com normalidade. Isso, no entender, não pode acontecer. Eu quero agora passar para um outro assunto que nós vamos ter que entrar, e certamente vai haver debates, e eu sempre respeito as opiniões adversas. Eu quero falar a questão do desarmamento, que nós vamos ter que discutir. Eu só quero começar e dizer àqueles que discordam dos meus pontos de vista, que quando nós fizemos um referendo em 2005, a pergunta era: você é a favor ou contra a comercialização da arma de fogo? Esta foi a pergunta, e quase 60 milhões de brasileiros disseram não à proibição do comércio. É uma coisa tão óbvia. Se o comércio não está proibido, quer dizer o quê? Que você pode comprar. E aí, eu tenho que revelar isso, porque é uma pessoa que eu respeito muito. Me recordo que eu encontrei com o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ele disse: vocês ganharam, mas não vão levar. Por quê? Porque ele já tinha identificado na lei do desarmamento que, após cumprido os requisitos, que eu me orgulho de dizer que fui eu que criei, quando eu era relator, fui o primeiro relator do desarmamento, quando coloquei os 3 requisitos: não ter antecedentes criminais, ter um curso de tiro e ter um atestado psicológico, psicotécnico, dizendo que você não é doido. Mas aí vem o 4º requisito, que aparentemente era o mais simples, mas foi o que o PT, do Nelson Pellegrino ali, fez para impedir que a população brasileira tivesse acesso à compra de uma arma para ter em casa. Que é que foi? Jogou para o delegado federal a responsabilidade e o direito de opinar sobre essa necessidade do cidadão. Chega eu e o outro cidadão, e eu digo assim: primeiro apresento todas as certidões negativas, que não tem antecedente criminal, que não responda a isso, quero comprar uma arma. A necessidade é que eu moro numa fazenda. O delegado olha para ele e fala: vou conceder para você. Esta subjetividade é que travou. Senhores, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. E as taxas? Sabe quantas armas, portes de armas, foram concedidas no Brasil? Não passou de 20 mil. 20 mil portes de armas.
Venda de armas direta ao cidadão, 331 mil armas. Isso é armar o povo, gente? E o estatuto que foi vendido como uma fórmula milagrosa de combater a violência e a criminalidade, o tiro saiu pela culatra, porque os crimes de latrocínio, invasão de domicílio, assalto à mão armada dispararam. E pela falta de argumento, preferem dizer que a bancada da bala, que eu me orgulho de ser a bancada da bala. Bancada da vida, que defende a vida. Quem defende o cidadão, é quem defende a vida. E veja como é que a coisa é tão tendenciosa que nos apelidaram de forma pejorativa de bancada da bala. Deu um minuto. Então, eu não posso aqui me encalar, porque eu sei que isso aqui vai ter que entrar no debate. Nós temos que debater. Eu defendo a posse em primeiro plano. O porte de armas. Eu estava debatendo com um grande deputado aqui, Molon, sobre posse. E ele deu um exemplo. E as brigas de rua, e as brigas de trânsito, e as brigas no bar. Eu falei, deputado, aí o senhor está falando de porte de armas. Eu estou falando de posse. É você comprar para ter dentro da sua casa. Mas se ele... Isso é registro, deputado, não é porte, não. É posse e registro. Porte é você poder transitar. É a posse de armas. Registro é você poder ter em sua casa. Porte é você poder transitar. Não, porte. Porte é você poder transitar. A posse é você ter apenas o registro de armas. Isso é o que está na lei. Pois bem, nisso aí, há uma muita discordância. Eu respeito as opiniões contrárias, mas é evidente que nós vamos para o debate. Deputado Onix. Deputado Fraga, eu quero aqui dar um testemunho. Fazem, este ano, 16 anos que Vossa Excelência, junto com outros, entre os quais eu me incluo, nós ombreamos para dar condição que o cidadão e a cidadã brasileira tenha o seu direito de defesa respeitado. É disso que está se tratando. E o que Vossa Excelência fala corretamente é esse poder da discricionariedade que hoje está na autoridade policial, que é demasiado, que fere o espírito da lei. A lei, ela está bem construída no que diz respeito aos itens exigíveis daquele que quer ter um porte de arma ou uma posse responsável. O que nós precisamos, deputado, eu espero que nessa revisão o presidente Rodrigo Maia possa colocar isso para nós votarmos, é acabar com a discricionariedade, ou seja, é um direito do cidadão. O cidadão cumprir os requisitos que estão na lei, passa a ser um direito dele receber o direito ao registro e à compra da arma ou ao porte. Não pode existir mais esse processo da discricionariedade. E por fim, eu quero também dizer a Vossa Excelência que nós precisamos trabalhar fortemente para que as forças de segurança no Brasil, sejam elas as polícias militares, civis, as guardas municipais ou as forças armadas, quando em ações de segurança urbana principalmente, tenham um excludente de ilicitude formalizado na lei. Isso é uma garantia que todos os países do mundo concedem às suas forças policiais, menos o nosso país. Então, nós precisamos caminhar nessa direção e parabéns pela sua manifestação, pela sua luta. E eu reconheço, o senhor não é só o líder da bancada da bala, da qual eu sou seu liderado. O senhor é o líder da bancada que defende a vida, como corretamente o deputado Valim colocou. Então, parabéns, deputado Fraga, pela luta a favor de todos os brasileiros de bem. Deputado Fraga, líder da bancada da vida, que é contra quem mata, que usa bala. Eu só quero, não vou polemizar que estou na presidência aqui, é só dizer o seguinte: da maneira que distorceram o Estatuto de Desarmamento, existem hoje milhares de pessoas que estão na marginalidade, porque pagaram seu registro e depois não tiveram mais condições de renovar o registro, deputado Fraga. E hoje o governo é passivo, porque existem 30% a 40% das armas que foram registradas, hoje não foram renovados o seu registro. Então essas pessoas se encontram hoje, a qualquer momento, alguém podendo ir lá prendê-las por estarem com a posse irregular da arma. Deputado Valim, o senhor vai conceder um tempinho para o deputado Fraga, só para dar um adendo aqui importante. Eram 10 milhões de armas registradas
em 2005. Hoje é 1,5 milhão, ou seja, existe 8,5 milhões de armas no Brasil sem registro. Presidente, eu, para encerrar, quero dizer que nós vamos ter que enfrentar o debate. E eu não posso concordar quando alguém diz que nós queremos revogar o Estatuto do Desarmamento. Em momento algum isso foi cogitado. São 4 pontos apenas. 4 pontos apenas que nós queremos só atualizar. O primeiro é tirar essa discricionariedade, essa subjetividade do delegado da Polícia Federal. O segundo é obrigar um recadastramento obrigatório. Milhões de brasileiros estão com a sua arma em casa e, se for pego, é crime. E nós temos que fazer com que o cidadão possa ter a sua arma de boa origem, de boa fé, registrada. Me incomoda as pessoas ignorarem esse fato. Se eu sou um presidente do Brasil, eu quero saber quantas armas estão registradas e com quem estão essas armas. O brasileiro aqui parece que ignora isso, né? Prefere viver na enganação. O terceiro ponto importante é também o porte, aí sim, o porte de arma rural, que hoje o fazendeiro vive desprotegido, vive desamparado, e os marginais descobriram que hoje as fazendas são muito vulneráveis, e uma máquina daquela custa R$1 milhão, e os caras entram e levam tudo, porque o cidadão do campo não tem os 190 à sua disposição. O cidadão do campo vive sem a proteção do Estado e o Estado não lhe dá sequer o direito de poder portar uma arma nos limites da sua propriedade. Nos limites da sua propriedade. Ah, mas se o cara for para o boteco tomar cachaça, crime de porte ilegal de armas, porque a lei é clara, ele pode usar a arma dentro da fazenda, nos limites da sua propriedade. O texto da lei está muito claro. Então, encerro agora, presidente. 10 segundos, deputado Fraga, eu prorroguei já o tempo. É isso que nós queremos debater. Eu quero ouvir os argumentos. Não usem aqueles argumentos que a arma mata nossas crianças. Morre muito mais criança envenenada com remédios, afogadas e com panela quente no fogo, queimando as crianças. Não use mais o argumento que nós somos bancados pela indústria bélica. Recebi R$60 mil de doação. Quem acha que 60 mil banca uma campanha de deputado federal está em outro mundo. Portanto, não me sinto preso a ninguém. Eu me sinto preso aos compromissos que eu assumi publicamente na minha campanha, que é de proporcionar uma segurança pública de qualidade ao povo brasileiro, que não sabe dizer outra palavra a não ser pedir socorro. E conste nos anais da casa e na Voz do Brasil. Parabéns, deputado Fraga, pelo pronunciamento.